A mensagem para a nossa época é: Deus quer viver dentro de nós. Esta é a mensagem para a nossa época, que nós temos necessidade de conhecer, porque este é o Evangelho. Aí está a vontade de Deus. Deus quer viver dentro de você, Deus quer viver dentro de mim, Deus quer viver dentro de nós. Essa mensagem diz que Ele não quer viver em igrejismo, em denominacionalismo, nos tradicionalismos. E isso quer dizer que Deus não vive no coletivo. Hoje, a mensagem de Deus é Emmanuel, Deus com você, Deus comigo, Deus conosco. Essa é a boa nova. Deus quer viver dentro de nós. O mundo precisa saber dessa boa nova. Deus quer ter intimidade conosco e quer que você sinta a sua presença, quer dizer, a presença dele. Que você o conheça. Deus quer chegar num ponto de ter diálogo com você. Esta mensagem que temos que passar para os nossos dias. Essa é a boa nova. Todas as condições para isso já foi preparada. Jesus Cristo preparou as condições para que Deus implantasse o seu plano de viver no nosso meio. Deus quer viver aqui na terra. Essa é a boa nova que nós temos que propagar para este mundo. Deus quer viver aqui na terra. Você já pensou isso? Já passou isso por sua cabeça? Que Deus quer viver aqui na terra? E Ele criou um modelo para isso. E Jesus Cristo deu a sustentação para isso. Deus vivendo na terra. É essa mensagem que nós temos que passar para os nossos dias. Porque milhões, bilhões de pessoas não estão sabendo disso. Que Deus quer viver na terra e quer viver de uma maneira extraordinária. Ele quer viver de uma maneira em que você entre em diálogo com Ele. Sabe o que é diálogo? É conversar. Veja que plano extraordinário que Deus criou para que Ele pudesse conversar com o homem. O homem é você que está me ouvindo. É a mulher que está me ouvindo, é a criança que está me ouvindo. Deus criou um plano em que Ele quer ter diálogo comigo, com você. Deus quer ter diálogo conosco. Por isso que os evangelhos dizem, Emmanuel, Deus conosco, Deus aqui na terra. Mas a humanidade não está sabendo disso. Essa boa nova não é proclamada. E Jesus disse, há 2000 anos atrás, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Você já pensou que Jesus falou que o reino de Deus é chegado? Ele está aqui na terra. Mas ocorre que nós não prestamos atenção ao que Deus diz. Não pomos em evidência, não pomos em outdoor, para que quem passe correndo
com rapidez possa ler. Deus está presente. O reino de Deus é chegado. E assim a humanidade se desespera, porque começam a confiar nos seus próprios tacos, na sua própria força. E o resultado, quando o homem confia na sua própria força, é um desastre. E a prova cabal disso é o mundo em que estamos vivendo, onde o homem de hoje ele não tem perspectiva para onde ele vai. O mundo hoje está em perplexidade, está perplexo. Ninguém sabe a direção que esse mundo vai tomar. Por quê? Quando o homem confia na sua própria força, e a força do homem hoje chama-se ciência, ele se estrumbica. Porque, como eu já disse, a ciência corta de dois lados. A ciência é gilete, ela corta dos dois lados. Ela é boa e ela é má. E para ilustrar isso, eu falei, o avião foi feito pela ciência, ele é bom. Ele vence as barreiras da distância, economiza tempo, ótimo. É o lado bom da ciência. Mas é um cara que vem com uma outra ciência, a ciência da metralhadora, a ciência da bomba atômica, e aí está o lado mal, onde vai gerar morte. E isso nós estamos vendo nas guerras que há por esse mundo afora, nas mortandades que há por esse mundo afora, trazendo pobreza, trazendo miséria, desesperança e a morte no seu bojo. Aí está a ciência. Então o homem está vendo que não pode confiar na ciência como a maneira de dirigi-lo, pois a ciência é cega. Ela não sabe o seu começo e ela não sabe o seu fim. E o seu meio fica entre o bem e o mal. É por isso que nas Escrituras diz, não coma dessa árvore da ciência, a ciência do bem e do mal. As Escrituras, desde o princípio, já diz que a ciência corta de dois lados, tanto do bem quanto do mal. E não vai resolver o problema do homem. Na minha época, quando eu era criança, os professores diziam que a educação ia resolver o problema da humanidade. Hoje estou velho. Hoje estou vendo o mundo cheio de faculdades, com mestrados, com doutorados, com bacharéis. E o mundo melhorou? Não. O saber do homem não melhora o homem. A educação não melhora o homem, isso é uma ilusão. Hoje o homem mata tanto ou mais do que no passado, com toda a ciência, com todo o mestrado, com todo o doutorado. A educação não resolve o problema do homem. Então nós temos que dar a alternativa correta, a volta do homem aos princípios, a volta do homem a Deus. E para isso nós temos que colocar diante dos olhos dos homens em outdoor que Deus quer viver dentro de nós, que Deus quer viver conosco. E Ele criou um plano onde Ele pode ter diálogo conosco. É o plano da intimidade com Deus. Muita gente não está sabendo disso. Mas Deus quer ter intimidade conosco. Esse é um grande plano que estava oculto e que aquele povo do Velho Testamento não conheceu. Jesus Cristo veio revelar esse plano secreto de Deus. E Jesus publicou esse plano secreto de Deus. E a linha mestra é: o reino de Deus é chegado. Isto é, Deus quer ter intimidade com você. Esta maneira do reino de Deus
como ele vai se relacionar com você no aqui e agora. Deus quer ter intimidade com você. Mas nós sabemos, para ter intimidade, nós temos que ter o quê? Conhecimento. Nós só podemos ter intimidade com um amigo quando temos conhecimento do amigo. Deus quer ser o nosso amigo. Deus quer ser o nosso amigo. E Ele deixou as condições para que nós conhecêssemos a área onde nós podemos ter este relacionamento com Ele. E este campo onde podemos ter relacionamento com Deus é a Escritura Sagrada. Temos que lê-la. E Deus colocou um mediador entre o homem e Ele, o Espírito Santo, o outro Consolador. E nas Escrituras você vai ver quem é o Espírito Santo. Esse mediador entre Deus e nós, aqui na terra, onde o reino de Deus é chegado. E você vai notar que o Espírito Santo, ele é aquele que ensina a verdade. Isto é, ele ensina o caminho. E quem é que se definiu como caminho? Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Quer dizer, o Espírito Santo vem para ensinar Jesus Cristo. E agora você vai ver a coerência das Escrituras. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não conduzi-lo a mim. Quem é o Pai de Jesus Cristo aqui na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai de Jesus aqui na terra. Você lembra que o Espírito Santo cobriu Maria? E depois disso, 9 meses, Maria colocou Jesus Cristo no mundo. Aí está o Pai de Jesus Cristo aqui na terra. E Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não trazê-lo a mim. Então nós só podemos ir até Jesus Cristo se o Espírito Santo nos trazer. Então temos que ter o conhecimento do Espírito Santo, dessa pessoa que nos guia em toda a verdade. E você vai ver outra coerência das Escrituras. Pois lá está escrito, os filhos de Deus. Note bem, os filhos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. O quê? Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí está dizendo que o Filho de Deus não é dirigido por religião, por denominação, por igrejismos, denominacionalismo ou tradicionalismos. Mas o Filho de Deus, ele é dirigido por um mestre, o Espírito Santo. O Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Queridos, aí está em resumo o método de Deus para os nossos dias, onde Deus quer ter comunhão com você, comigo. Deus quer ter relacionamento com você, comigo. Deus quer ter um relacionamento pessoal conosco. Emmanuel, Deus conosco. Por isso que a coerência de Jesus ao dizer, o reino de Deus é chegado. Hoje você pode conversar com Deus. Esse canal está em pleno acesso. Mas o mundo não sabe disso. Por isso que há necessidade de se pregar, de se colocar em outdoor. O reino de Deus é chegado. Gente, você pode conversar com Deus. Deus está disposto, tem canal aberto para te ouvir e dialogar com você. Ele dispôs um mestre por excelência, o mestre dos mestres, o Espírito Santo, aquele que guia você em toda a verdade. Por isso ele vai convencer você do que é justo, da justiça, do juízo e do pecado.
Quem vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Porque ele vai trazer as mensagens para o teu coração. E você, através das propostas de Deus, você vai ver a vontade de Deus. E dessa maneira, a vontade de Deus será feita na terra como ela é feita no céu. É o Pai Nosso. Lembra do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Na terra, aqui na terra, como a sua vontade é feita no céu. Este plano da vontade de Deus ser feito na terra, como é feito no céu, está disponível. Agora, a humanidade tem que ter conhecimento, e para ter conhecimento tem que haver pregação. Alguém tem que falar isso, desvendar isso aos olhos do povo, aos olhos do mundo, para que eles creiam e mudem as suas direções. Isto é, se convertam, façam a convergência na sua vida. Coloquem Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso é mudar a direção. Parar de ouvir as muitas vozes do mundo, as muitas propostas do mundo. E deixar que Deus te dê conselho. Que abra as portas. Pois é a bênção de Deus quem nos enriquece. A bênção de Deus é saber a sua vontade. Pois Ele quer que a sua vontade seja feita aqui na terra. Aí está a nossa saúde, a nossa medicina, pois diz as Escrituras, Ele enviou a sua palavra e o sarou. Veja como Deus pode curar você, quando você tiver conhecimento da palavra dEle. E saber como utilizá-la, segurando-a pela fé, pois Deus tem bênçãos para aqueles que têm fé. Agora, para você ter fé, você tem que ter o fundamento para a sua fé. E o fundamento para a sua fé é a palavra de Deus. Aí está o fundamento para a sua fé, a sua vitória, intimidade com Deus, conhecimento de Deus. É a mesma coisa que conhecer a sua vontade. E quando ela for feita na terra, como ela é feita no céu, nós teremos paz na nossa vida, nós teremos saúde, nós teremos abertura para a prosperidade. Pois é a bênção do Senhor quem nos enriquece. Valeu, né? Hoje aprendemos que Deus quer ter intimidade conosco, que o reino de Deus é chegado. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Deus quer conversar com você. As Escrituras diz, faça conhecida a Deus as suas necessidades, para que Ele as supra. Nós temos que fazer conhecido a Deus as nossas necessidades, para que Ele as supra. Você lembra do irmão do filho pródigo? Ele ficou muito triste quando o irmão chegou e o pai deu uma festa para o irmão. E ele disse, poxa, eu trabalho com meu pai, e esse meu irmão abandonou meu pai, gastou toda a riqueza do meu pai, e agora ele volta e meu pai dá uma festa para ele. E eu que trabalho com meu pai, que sou fiel a meu pai nunca matou nenhum animal para mim, não fez nenhuma festa para mim. Aí o pai disse para este jovem contristado, você nunca me pediu, você nunca fez conhecido os seus desejos, eu não podia suprir, para mim você estava feliz. Então, Deus quer que a gente faça conhecido para Ele as nossas necessidades. É saúde, peça saúde. É bem material, peça bem material. E Deus te suprirá, porque passarão o céu e a terra. As palavras de Deus não passam. Mas Deus só pode responder para aquele que conhece e, conhecendo, lança a sua fé. Faz da palavra o seu fundamento. Valeu, né? Hoje já aprendeu a como ter fé, né? E a como segurar a fé para obter a vitória. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa.
onde precisamos ter conhecimento da tua vontade, saber, ter consciência que o reino de Deus é chegado e que através do reino de Deus nós podemos ter esta amizade contigo, esta vinculação contigo. Podemos até conversar contigo, fazer conhecido a ti as nossas necessidades. E é isso que tu queres, para tu nos suprires e nós darmos um real louvor a ti. Agora, Pai, sabedor disso, saber que tu abençoa aqueles que têm fé, porque tu tens bênçãos para aqueles que têm fé, e que não desse bênção alguma para aqueles que estão na incredulidade. Nós expomos nosso conhecimento da tua palavra e dizemos, acreditamos. Agora, Senhor, no teu nome, nós dizemos, você, espírito de enfermidade, você, espírito de morte, saiam dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés, sai nossas peles, todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Sai dos nossos órgãos internos, todo espírito de morte e de enfermidade. Sai nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés e mão, braços e pernas. Sai do nosso corpo, espírito de morte, espírito de enfermidade. No poderoso nome de Jesus Cristo, nos declaramos livres de vocês, libertos de vocês. Sai também de nossa mente, espírito nervoso, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia. Saia de nossas mentes, no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai também nossos países, saia de nossas vidas, espírito de dívida, de pobreza, de miséria e de desgraça, no poderoso nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.